Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez na casa de André Luiz, virtual, para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, rogando então a Deus e aos amigos espirituais que nos inspirem para que possamos atingir os objetivos traçados para a reunião da tarde de hoje. O ponto que nos cabe comentar é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e os itens 7 e 8. Utilidade providencial da riqueza, depois, provas da riqueza e da miséria, é o item 7. E o item 8, desigualdade das riquezas. Então, a primeira coisa aí é colocar que o capítulo todo ele versa sobre a questão da riqueza, do uso da riqueza e dos valores espirituais. Daí Jesus ter dito, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o dinheiro. Mamon é a materialidade. Mamon são os bens materiais. São os bens que induzem a sensualidade, ou seja, a vida a partir dos nossos sentidos. E Deus é o objetivo maior de todos nós como espíritos, estarmos em comunhão com o Pai. Ele está em comunhão conosco. Não duvidem disso. Aqui, nesse momento, nesse quarto, qualquer lugar, Deus está presente. Porque, como diz a Joana, vivemos no hausto divino. O pensamento de Deus é o mantenedor de todos os universos. Mas nós não estamos em comunhão com Ele. Por isso nós não ouvimos a música celestial, nós não percebemos a intuição divina, precisamos dos amigos espirituais para nos intuírem, para se aproximarem de nós, porque nós estamos milhões de anos-luz de distância ainda disso. Pois bem, como é que começa o nosso estudo aqui, então, né? O estudo começa com a avaliação que o Kardec faz de que a prova da riqueza ela é uma prova mais arriscada, mais perigosa do que a da miséria. Veja, não é que seja assim mais difícil. Não estamos trabalhando nesse grau. Estamos dizendo que ela é mais perigosa. Porque Jesus nos coloca em várias parábolas aquelas passagens ligadas ao talento, à gestão do que foi dado, ao fiel mordomo, aquele que faz os talentos se multiplicarem, mostrando o seguinte: há uma lei chamada lei de evolução. A lei de evolução ou progresso, ela determina que não existe a inércia, a paralisação. O caminho espiritual do universo é sempre um caminho de progresso, de desenvolvimento que puxa o caminho material. Então, as formas materiais também evoluem, os nossos corpos físicos, as condições ambientais, tudo isso evolui, assim como espiritualmente nós devemos também evoluir, porque uma coisa está correlacionada com a outra. Então, o molde mental de espíritos mais avançados que vieram para a Terra, oriundos de Capela, ajudou a modelar corpos físicos menos primitivos, mais contemporâneos e tudo mais na época primitiva, na época pré-histórica, na época das cavernas e tudo mais. Então, isso daí é um progresso que acontece. Dentro desse progresso, dentro dessa noção, nós temos que a riqueza ela cumpre um papel de prova e, ao mesmo tempo, de um fomentador do progresso e do desenvolvimento. Vamos ver se os dois. Ela é prova para aquele que a detém. Então, a pessoa que tem riqueza, seja a riqueza conquistada por essa pessoa através do trabalho, seja essa riqueza herdada, ou recebida, ou ganhou na loteria, não importa. De uma forma ou de outra, essa riqueza é uma prova. Por quê? Porque ela nos coloca diante do que fazer com ela. É natural que nós não precisemos abrir mão
E Kardec vai comentar justamente em cima disso a questão do jovem rico. Aquela passagem do Evangelho, onde um jovem rico procura Jesus porque ele queria ganhar a vida eterna. E Jesus diz, cumpre os mandamentos e tudo mais, honra o teu pai. Já faço isso, cumpre as tuas obrigações, teus deveres, né? Já faço isso também. Aí Jesus diz, então larga tudo e me segue. Aí o jovem, segundo a linguagem do Evangelho, que diz que ele tinha muitos bens e tudo mais, ele faz um muxoxo, né? E vai embora, porque ele tinha muitos bens. Nesse ponto, Kardec vai fazer uma observação, de que não quer dizer com isso que Jesus esteja fazendo a apologia da miséria, a apologia da renúncia à riqueza e tudo. O ponto que Jesus quis nos ensinar ali é a questão do apego. Do apego. Ou seja, uma coisa é você trabalhar, ganhar na loteria, ter sua riqueza. Outra coisa é o valor relativo ou absoluto que você dá para ela. Então, você é uma pessoa muito bem remunerada, ou é uma pessoa que seus pais conseguiram produzir riqueza que deixaram para você e tudo mais, excelente. Além de você poder usufruir disso dentro da sua realidade, isso te dá a possibilidade de fomentar o desenvolvimento da própria sociedade. Todas as conquistas tecnológicas, todas as conquistas sociais, elas sempre tiveram, na necessidade de recursos e tudo mais, uma base. Então, se você estudar a história da humanidade, né, nós vamos encontrar isso. Né? Então, o caminho para as Índias, através da África, passando pelo sul ali da África, criando o caminho marítimo por causa das caravanas que precisavam chegar lá no Oriente e conseguir as riquezas de lá para vender para cá, trazer especiarias e tudo mais, fomentou o desenvolvimento da humanidade. As próprias guerras fomentam esse desenvolvimento. Mas muita gente morreu, muita gente sofreu. Então, essas etapas de sofrimento, de dor, são muito bem explicadas quando os espíritos falam até sobre os espíritos durante os conflitos, durante as guerras e tudo. É importante a gente entender que quando nós vivemos na perspectiva espiritual como preponderante sobre a material, tudo isso, que são questões ligadas à história, ao desenvolvimento, elas se rearranjam nesse processo histórico de evolução. Então, a própria riqueza também. Só que para aquele que detém a riqueza, ela é uma prova. O que você vai fazer com ela? E aí vem, você não precisa abrir mão dela toda, você não precisa doar tudo, mas você tem que ser responsável. Quantas pessoas fogem, se omitem, se escondem, querem gozar exclusivamente, viram mais gananciosos ainda. Jesus tem uma passagem que nos conta daquele fazendeiro, né, que chega dizendo que seus silos estavam cheios, seus campos estavam repletos, ele estava construindo novos depósitos para guardar mais e mais grãos, ao invés de repartir, ao invés de. Talvez ele estivesse até especulando, guardava o grão para o preço subir mais, não sei. O fato é que Jesus diz o quê? Louco. Ainda hoje vão levar a sua alma. Aquela história que o irmão X, se eu não me engano, nos conta, né? Do homem que guarda aquela garrafa de vinho na sua adega, que é muito valiosa, e recebe visitas importantes e eminentes, e não abre o vinho porque não eram merecedoras do vinho e morre. E os empregados dele acabam abrindo o vinho como um vinho qualquer e bebem sem saber que estavam bebendo um vinho muito especial ou coisa do gênero. Então, é o apego que produz essa questão. E nos diz isso Kardec ali, quando ele fala, né? Não pretendeu Jesus, de certo, estabelecer como princípio absoluto
que cada um deva despojar-se do que possui, e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Então, esse é o primeiro ponto, né? E se eu tenho apego, quer dizer que eu confundo o meu ego, a minha personalidade com as coisas. Aí no Bhagavad Gita tem a passagem em que Krishna diz assim: quem pensa sempre em objetos sensórios apega-se a eles. O pensamento está sempre ali: carro, casa, comida, viagem, jantares caríssimos, tudo só. Solidariedade, caridade, amor, fraternidade. Desse apego nasce o prazer, que eu conquisto, né? Então eu tenho dinheiro, eu quero um novo celular, comprei. Eu quero um novo carro, comprei. Eu quero viagem, comprei. Eu quero isso aqui, compro. Posso, mas eu me dou completo, eu me sinto prazeroso, que me faz bem. O prazer gera inquietação. Por quê? Porque agora eu quero mais. Agora eu quero melhor, eu quero mais. Comprei uma casa, eu quero duas. Comprei um carro, eu quero dois. Comprei um apartamento, eu quero outro. Viajei, quero viajar de novo. Eu quero mais, quero mais, quero mais. A inquietação produz ilusão, porque eu passo a achar que eu posso ter tudo. Nem o homem mais rico do mundo pode ter tudo, porque existem limites. Existem coisas que ele pode querer ter e não vai ter, porque dependem da vontade de outra pessoa. E outra pessoa não vai querer dar. Jesus não conseguiu agradar todo mundo. Não era o objetivo dele era libertar consciências. Mas, independente disso, quantos não tiveram ódio dele? Ele que foi todo pureza, amor e bondade. A ilusão destrói a nitidez da discriminação. Então, a ilusão de que eu posso, com recursos, riqueza e tudo mais, conseguir esse prazer contínuo, eu não consigo mais fazer a discriminação. O que é discriminar? É você, não é no sentido pejorativo a palavra discriminação. Discriminação é você discernir, você olhar as coisas, saber exatamente delimitar o que é cada uma e definir qual é o papel delas na sua vida. Isso eu quero, isso é importante, isso aqui não é aquilo lá. Uma vez destruída a discriminação, ou seja, quando eu já não consigo mais, o que importa? Quantas famílias se desagregam por causa disso? Quantos irmãos não brigam por causa de herança? Quantos amigos não brigam por causa de dinheiro? E aí o Divaldo tem uma história que eu não posso esquecer de contar. Lá antiga, né? Ele contou há muito tempo. De uma palestra que ele foi dar numa determinada cidade, né? E chegou ao final da palestra uma pessoa para cumprimentar, aquela fila de cumprimentos e reconhecimentos que existem, né? E a pessoa que veio, ele já estava ali na cidade há alguns dias, sabia que ele era uma pessoa importante na cidade e tudo mais, e essa pessoa chega para ele assim e segura as mãos dele com força, né? E diz assim: Divaldo, eu sei que você tem uma visão mediúnica e tudo mais, me diga, o que dizem as minhas mãos? O que as minhas mãos lhe dizem? Ele olhou e falou assim: esse cara é louco, né? Disseram que ele era um médico famoso aqui da. Mas tá parecendo que ele é meio lelé, né? Aí a Joana aparece para ele e fala: Divaldo, diga para ele que as mãos dele dizem que ele é inocente. Vai discutir com a Joana de jeito nenhum, né? Mãe e filho, ela manda e tá bom, né? Olha só, as mãos estão me dizendo que você é inocente. Mas jura que eu sou inocente? Você é inocente, siga em paz, você não tem nenhuma culpa. E aí ele conta que ele era médico e quando o pai dele estava muito doente, ele tratou do pai. E numa noite de muito sofrimento do pai, ele deu uma dose de medicamentos e tudo mais, e o pai acabou morrendo. Os irmãos culparam ele, dizendo que ele, como ele era o testamenteiro, e o, o,
o responsável pelo pai naquela situação, teria feito aquilo de propósito, para matar o pai e poder ficar com o dinheiro. Essa história muitas pessoas têm nas suas vidas familiares, coisas não tão intensas talvez, mas parecidas, né? E ele disse para o Divaldo, então irei lutar para provar a minha inocência. Foi embora. Passa-se um ano, Divaldo, naqueles ciclos dele, de voltar ao lugar, volta para lá. Quando termina a palestra, vem aquele mesmo médico falar com ele. E diz assim, Divaldo, está tudo resolvido. Minha família tirou as acusações contra mim e nós estamos muito bem. Ele, que bom, ótimo. Mas mais do que isso, o Espiritismo abriu a minha percepção. Eu não odeio minha mãe, não odiei meus irmãos. Eu entendi a situação em que eles estavam. E como eu sou um homem produtivo, capaz, que tem um emprego, eu abri mão de qualquer parte que eu tivesse na herança. Deixei para eles. Eles fiquem com a herança e eu fico com a paz de espírito. Eu de volta concluo dizendo que é o espiritismo na vida da pessoa. Nós podemos dizer que é espiritualismo no sentido de que nós somos espíritas, mas qualquer crença que se diga espiritualista vai ter como seu ponto fundamental a predominância do espiritual sobre o material. Quando nós trocamos isso, não quer dizer que nós não nos aflijamos pelo material. Não quer dizer que os apegos não nos perturbem. Mas nós não caímos no abismo. Continua então Bhagavad Gita dizendo, né? Uma vez destruída a discriminação, como eu estava dizendo, esquece-se o homem da sua natureza espiritual. Apego, dinheiro, cobiça, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Esqueço que eu sou espírito. Vamos todos desencarnar um dia. Voltar para a pátria espiritual. Chegando lá, quem é que nós vamos encontrar? Nós mesmos. Nossa consciência despida de todos os títulos, de todos os bens. Não sobra nada, nem a roupa que se usa no caixão. Se é que morreu no caixão, foi um acidente, coisa. Nada. Só as obras que nós tivermos feito. As obras de caridade que nós fizemos pelos outros, com abnegação. E as nossas transformações morais íntimas. Só essas duas coisas. Daí diz o Bhagavad Gita, esquecida sua natureza espiritual, o homem ruma ao abismo. Ou seja, o abismo da sua própria inércia, da sua estagnação. Nós não retrocedemos. Nós não vamos voltar para o mundo animal, nada disso. Mas nós podemos estacionar, estagnar e contrair dívidas. A riqueza não empregada, não bem utilizada, que não reverte, aquele cara que é rico e é avaro, paga mal os empregados, paga mal as pessoas, quer explorar todo mundo, agrava a sua situação de débitos. Não retrograde, não vai voltar. Como acreditam os budistas, né, numa vida animal, não. Mas não avançou. E aí vai ver mais dificuldade. Por isso que esclarece Kardec nesses trechos todos, né, que a riqueza ela circula. E ao longo das nossas encarnações, não há quem não tenha em algum momento passado por algum grau de riqueza. E aí ele coloca muito bem assim, né, que o caso do jovem, né, mas não tinha verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. O que é abnegação? A abnegação é negar-se a si mesmo.
é você se negar a si mesmo. Então, eu acomodo a caridade na minha vida. Aí a pessoa está lá, precisa de mim. Ah, não. Vou na casa, vai fazer o quê? Não, tem muita coisa para fazer. Agora não posso dedicar nada para aquela pessoa. Caridade, eu dou um dinheiro. Onde é que tem? Bota 50 aqui, 50 ali, 20 lá, 30. O que eu neguei a mim mesmo? Uma noite de sono? Um dia que eu podia ter feito outra coisa e dediquei à casa espírita, na mediunidade, alguma coisa assim? Não, nada. Só coloco o supérfluo, o que sobra. Tudo bem, tudo é computado a nosso favor, mas o cômputo. Por quê? Porque a minha própria consciência vai me julgar dizendo: olha, você ficou parado. Não vou dizer para buscarmos uma condição de uma Madre Teresa de Calcutá, ou de uma irmã Dulce, maravilhosa, ou do Chico. Cada um tem a sua trajetória, seus problemas, as suas capacidades. Às vezes uma pretensão assim acaba sendo demasiada. Mas entender que as coisas são colocadas nos seus lugares. Então, o irmão X nos conta, né, Humberto Campos, aquela passagem do espírito que no plano espiritual, eles foram consultar as notas dele, viram, ele estava muito endividado, queria progredir, pediu um monte de problema, pediu lepra, pediu paralisia, pediu pobreza, miséria. Entretanto, ele nasceu numa família boa, saudável, né, com mediunidade, que é algo tormentoso, porque a mediunidade intensa, aquela coisa toda que invoca a necessidade do trabalho e tudo, é sim uma prova que deve ser cumprida com abnegação. Ele trabalhou durante um períodozinho e na hora que o Humberto Campos ali naquela, eles vão procurar essa pessoa, porque havia uma situação em que a mediunidade dela seria um instrumento, esse daí tinha se aposentado. Menos de 10 anos trabalhando no centro e parou. Estava em casa lendo jornal, dizendo, ninguém aguenta aquilo e tudo mais. Então, assim, a abnegação tem que decorrer do reconhecimento da primazia da espiritualidade, dos valores espirituais sobre os materiais. A própria vida material não pode se sobrepor aos valores espirituais, justamente porque ela é material, vai acabar. Temos agora um momento de crise, de pandemia, de medo generalizado, justificado, devemos tomar medidas cuidadosas, álcool gel, evitar aglomerações, tomar as vacinas, ponto. Para além disso, é a vontade de Deus. Alguém aqui vai ficar para semente? Vai ficar para... Não. E o cultivo dos valores espirituais, como é que fica? Então aí, nós temos um exemplo muito interessante aqui, né? No Céu e Inferno, onde Kardec, na reunião da Sociedade Espírita de Paris, invoca o espírito, o capítulo, a segunda parte, capítulo 7º, espíritos endurecidos. E aí, depois de ouvir alguns, eles chamam a rainha de Oude, falecida na França em 1858. Oude era nessa época, ele era uma espécie de uma província, mas era uma região da Índia, que foi conhecida durante muito tempo como celeiro da Índia, inclusive com passagens históricas, né? A capital da região era Ayodhya, que é citada em livros como o Bhagavad Gita, como o Mahabharata e tudo mais. Quer dizer, era uma região muito importante da Índia e tudo, que tinha um monarca, só que ela foi, em 1856, ocupada pela Companhia das Índias Orientais, uma empresa inglesa, no processo de colonização, abre aspas, né? Invasão imperialista, dominação da Índia, né? E eles dominaram aquilo lá e expulsaram a família real. 1856. Em 1857 houve uma tentativa de volta com o filho,
do monarca, filho dessa rainha de Oude. Houve a rebelião e tudo mais, que eles tentaram, mas acabaram perdendo e sendo deportados e tudo. E quando houve a tomada, em 1856, eles foram deportados para o Nepal, para outros lugares, e a rainha foi para a França e acabou morrendo lá. E aí eles invocam essa rainha que estava desencarnada. E aí eles perguntam assim, que pensais das honras fúnebres tributadas aos vossos despojos? Não foram grande coisa, pois eu era rainha, e nem todos se curvaram diante de mim. Deixai-me, forçam-me a falar. Quando não quero que saibas o que ora sou, asseguro-vos, eu era rainha. Vejam, é o apego. Eu era rainha. Mas agora me obrigam a falar. Os espíritos estavam ali, São Luís, que vai dar uma mensagem no final ali e tudo mais, explicações. Eles falaram, não, você vai falar. Essa experiência é necessária. E aí dizem, né, respeitamos a vossa hierarquia e só insistimos para que nos respondais no propósito de nos instruirmos. Não dá para dizer, cara. Cada vez que eu vejo sobre Kardec e tudo mais, eu falo, meu Deus, que espírito é esse, né? Que agradecemos muito a ele, né? Acreditais que vosso filho recupere de futuros estados de seu pai? Ele tinha perdido a tentativa, podia tentar de novo e tudo. Meu sangue reinará por certo, visto como é digno disso. Meu sangue, né? Aí depois ela fala: ligais essa reintegração de vosso filho à mesma importância que lhe dáveis quando encarnada? Ela continua: meu sangue não pode confundir-se na multidão. Quem é herdeiro de Oude hoje em dia? Nada, não existe. Aquele reino não existe mais. O sangue, se é que existe algum descendente em algum lugar, ninguém sabe quem é, ou tem nenhum valor, pode ser um miserável na rua e tudo e mais. Esses espíritos todos já podem ter reencarnado nas mais diversas condições e situações, porque isso é a vida espiritual. É o reconhecimento de que nós somos espíritos vivendo a vida material. Mas ela tinha dificuldade com isso. E aí eles continuam. Vós que vivestes no esplendor do luxo, cercada de honras, que pensais hoje de tudo isso? Hoje ela é desencarnada. Que tem o direito. Aí vem a pergunta que é o ponto que eu queria. A vossa hierarquia terrestre concorreu para que tivesseis outra, mais elevada, nesse mundo em que ora estais, ou seja, o fato de você ter sido rainha aqui na Terra, de Oude, celeiro da Índia, capital histórica e famosa, né? Te trouxe alguma coisa no plano espiritual? Continua a ser rainha. Que se enviem escravas para me servirem. Mas, não sei, parece-me que pouco se preocupam com a minha pessoa aqui. E, contudo, eu sou sempre a mesma. Quer dizer, ela provavelmente estava sendo assistida, socorrida, como milhões de outros espíritos e tudo mais, sem nenhum destaque, nenhuma diferença. E provavelmente ela viu gente muito mais humilde, miserável talvez, em uma condição muito mais resplandecente. Dela provavelmente não tinha resplandecimento nenhum, porque era espírito endurecido, do que ela. Então essa é a verdadeira natureza, né, da destinação que nós devemos dar para a riqueza e a condição da riqueza na nossa vida. Eu posso comprar isso, aquilo, viajar, pode fazer o que você quiser. Mas, na medida em que você diz que não vai viver para isso, você passa a considerar o abrir mão disso quando algo mais importante para a humanidade, algo mais importante para as pessoas que você conhece, algo mais importante para os amigos e tudo, apareça.
Lembrando aí que Jesus diz, né, quem são minha mãe, quem são meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Isso é muito importante. Então, quer dizer, a prova da miséria, ela nos dá um horizonte mais limitado. Claro que nós podemos ser egoístas, miseráveis. Podemos ser famigerados como miseráveis, famigerados como qualquer coisa. Ter apego, ter vícios. Mas a prova da riqueza, como ela atiça os nossos sentidos, nos coloca diante do abismo, da ideia de que eu posso preencher. Um mecanismo de fuga, né? Você está meio deprimido, meio triste, vai para o shopping, compra alguma coisa, tudo mais, faz parte, não é o fim do mundo. Todo mundo tem esse mecanismo de fuga, não é isso. Nem se critica a riqueza de você ter o bem ou ter, mas se isso gera um apego, se isso te faz deixar de cumprir obrigações, isso é um problema. Pois bem, aí ele continua, né? A riqueza, agora na desigualdade das riquezas, agora já está trabalhando outro ponto, ou seja, por que, que nós temos pessoas ricas e pessoas pobres? E o primeiro ponto é, primeiro, a riqueza existe porque ela fomenta o progresso moral, espiritual e material. Isso sem sombra de dúvida. Então, qualquer ideia de uma sociedade sem riqueza e tudo mais é algo que se discute em campo de uma utopia, de um futuro, como a gente vê no plano espiritual. Lá em nosso lar, quem seria rico? Rico moralmente, o governador, a veneranda, os ministros, pelos tesouros espirituais que eles conquistaram com abnegação, com trabalho, com fraternidade, com amor, e que permitem que eles realizem os prodígios de fraternidade, caridade e amor que eles têm. Ponto. Materialmente, pelo contrário, né? O maior servidor de nosso lar é o governador, a veneranda lá, 1 milhão de horas de trabalho. Então, aqui na Terra, porém, o desenvolvimento, a criação de condições para que a humanidade possa evoluir está ligada diretamente à riqueza. Por quê? Vamos imaginar, no século XVIII para XIX, se eu não me engano, acho que foi XIX, um britânico chamado Malthus, ele estabeleceu que o crescimento da população da Terra era geométrico. Ele se multiplicava, enquanto que o crescimento dos recursos do planeta era aritmético. O crescimento geométrico superaria o aritmético, aí chegaríamos num ponto em que o planeta não teria condição de sustentar todo mundo. Foram feitos até filmes na década de 70, 80 sobre isso. Entretanto, hoje em dia, se falta comida em alguns lugares e tudo mais, é pelo egoísmo, é pela falta de distribuição, não é pela incapacidade de produzir. Porque o planeta produz graças ao desenvolvimento tecnológico da agricultura, desenvolvimento de técnicas, de ciências, de mecanismos. Hoje em dia nós temos um grau de produtividade que nunca tivemos. Então, um hectare de terra hoje em dia, no Brasil, lá no Mato Grosso, produz muito mais do que no século retrasado e até no início do século passado. Como é que isso foi possível? Pela riqueza. Riqueza que isso gera para aqueles que fazem isso, que buscam esse desenvolvimento e que gera para a própria humanidade. Então, jogar um anátema na riqueza é ruim. Não. Ela fomenta esse desenvolvimento, até mesmo na guerra. Então, quando nós tivemos, por exemplo, a Guerra Fria, né? A União Soviética, esse sistema de economia centralizada, opressora, tirânica, com os que se submetiam àquele governo que não permitia liberdade de expressão ou de pensamento, mas centralizava tudo, entra numa disputa com os Estados Unidos, um sistema de livre mercado e tudo mais, e naquela disputa a riqueza falhou do lado de cá, eles não conseguiram acompanhar o ritmo que o outro lado conseguiu na corrida espacial para a Lua e tudo mais, e acabou falindo na década de 90 e acabou a União Soviética. Se fragmentou, agora é a Rússia,
enquanto que os Estados Unidos prevaleceram. E nesse processo, a riqueza que foi empregada para chegar lá, que fez com que a balança pendesse para o outro lado, faz com que hoje em dia qualquer um de nós, um celularzinho, carrega no bolso, tem ali um chip e um processador mais poderosos do que aqueles usados para mandar o homem até a Lua, na Apolo 11. Então a riqueza, agora mesmo tivemos uma pandemia, essas vacinas todas que apareceram foram desenvolvidas por quem? Universidades associadas a laboratórios que desenvolveram, patentearam, venderam e tudo mais. É óbvio que aí vem o problema da solidariedade, da humanidade e da necessidade do homem buscar ser mais fraterno. Mas se não tivesse isso, teria tido esse desenvolvimento, tantas vacinas tão rapidamente? Então tudo isso está associado à riqueza num aspecto, como motor para o progresso material, dando condições para que esse progresso material se desenvolva. Para isso, esclarecem, né, os espíritos que nós não somos iguais. Não somos iguais na medida em que, ele diz assim, a riqueza é um meio de experimentar moralmente, mas como, a qualquer tempo, é poderoso meio de ação para o progresso. Não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Então foi o que eu falei, numa vida eu posso estar rico, na outra vida pobre. Porque a riqueza tem que ser deslocada. E aquele que dá bom uso dela impulsiona a evolução da própria humanidade. Cada um tem de possuí-la para se exercitar e utilizá-la e demonstrar o uso que sabe fazer dela, sendo, no entanto, materialmente impossível que todas a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo, além disso, que, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui por sua vez. E além de receber ela, você pode nascer rico e não manter a riqueza, e você pode nascer pobre e conquistá-la. Por que uns conseguem e outros não conseguem? Porque, na verdade, nós somos iguais enquanto espíritos, mas a nossa trajetória evolutiva, as nossas capacidades e propensões não estão no mesmo patamar. Então diz o próprio texto lá no início, né? Por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Quer dizer que, pelos momentos e estágios diferentes em que se encontram os seres humanos, a capacidade de inventar. Vamos pegar um exemplo, aquele Steve Jobs, né? Ele teve a capacidade de reunir fatores de produção, organizar, ter uma ideia, projetar alguma coisa e fazer uma revolução. Transformar. Os meios estavam ali, outras pessoas talvez pudessem ter feito isso, talvez. Mas ele fez, ele tinha essa capacidade. Ele usou bem, usou mal, isso resultou para ele. Não interessa a gente aqui discutir isso, é problema da personalidade dele, da situação espiritual que ele encontrou quando ele desencarnou como a rainha de Ud. Mas é importante entender que Deus não coloca situações que não redundem num sentido útil para a lei do progresso. Nesse sentido, no Livro dos Espíritos, lá na pergunta 804, pergunta assim, capítulo 9, da Lei de Igualdade. Pergunta 804. Desigualdade das aptidões. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Por que ele não deu para todo mundo a mesma capacidade de trabalho, de criatividade? Deus criou iguais todos os espíritos, simples e ignorantes. Isso eu sou simples e ignorante, eu estou completando. Nós, como
princípio espiritual, fomos criados todos iguais. Mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí o aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, ou que lhes dá aptidões diversas. Aí nós temos lá Emmanuel dizendo que Jesus foi espírito de trajetória linear. Então, desde os seus primórdios de consciência desperta, pensamento constante e tudo mais, ele foi fazendo o uso do livre-arbítrio dele num sentido. Não foi criado diferente de nenhum de nós. E todos nós tivemos a oportunidade de fazer as escolhas, as oportunidades que aparecem para nós, aparecem diante de nós na medida das nossas possibilidades. Nada diferente disso. Mas o aproveitamento é inerente a cada um. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência. Vejam, por que é preciso que não é preciso que a riqueza circule? Então, muitas vezes você tem ali aquela família, aquela pessoa rica, genial, a pessoa, o filho genial, o neto não dissipa aquela riqueza toda. A riqueza não desaparece, nada desaparece, tudo se transforma. Ela vai virar outra coisa, vai virar outra riqueza, vai gerar outras riquezas, outras pessoas não, e aquele outro vai perder. Isso é parte do processo. No limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Ademais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar exemplo. Aí ela está falando realmente daquela vinda de espíritos de outros planetas e tudo, como agora está acontecendo de novo, né? Os espíritos estão vindo da Pleiades, vindo de outros, para nos dar ali exemplos e tudo para a gente subir um patamar. Patamar de solidariedade, patamar de. E a gente fez isso no mundo. Quer dizer, hoje em dia, questões ligadas a preconceitos, a padrões estabelecidos por séculos e tudo mais, são amplamente enfrentadas e refutadas. Espero que a próxima conquista seja a renúncia à violência absoluta. Eu acho que talvez seja o próximo passo da humanidade, né? Nós chegamos num ponto de entender que haja o que houver, sejam quais forem as nossas diferenças, elas devem ser resolvidas no campo da conciliação, do acordo, da conversa, e nós venhamos a abdicar todas as formas de violência, da imposição da nossa vontade. Não estou falando só da violência física, né? Mas existem vários tipos de violência, né? Calar a boca de uma pessoa, dizer, cara, com quem que vocês sabe o que está falando, mas é uma forma de violência. Ou não esclarecer o ignorante da sua ignorância, e como é que eu vou esclarecer se não sei qual é a ignorância dele? Também é uma forma de violência. Mas essas situações decorrem do fato de que nós somos espíritos e transitamos de acordo com as experiências que acumulamos, dos conhecimentos que desenvolvemos, das vivências que tivemos e do aproveitamento que tivemos delas. Infelizmente, ou felizmente, nós temos que perceber que quanto mais próximos nós estamos dos conhecimentos espirituais, e hoje em dia há uma disseminação global desses conhecimentos, quer dizer, Kardec veio em 1857, veio o Livro dos Espíritos. O Oriente já tinha uma espiritualidade lá.
Vejam, a rainha de Wood era indiana, mas ela disse que ela não se preocupava com religião. Ela era muçulmana, não era hindu, ela diz que é muçulmana, mas então ela nem sabia do profeta, até dizer que Maomé, Jesus, então nem se fala. Mas ela era rainha e tudo. Mas vejam, hoje em dia, a quantidade de referências que nós temos a subsistência da alma, a mundo espiritual, até séries de televisão e tudo mais, que apelam para isso, que tocam isso, disseminou-se. Algo que durante muito tempo foi obstaculizado, escondido, não, hoje em dia se dissemina. E o Espiritismo, com certeza, teve uma parcela fundamental nesse processo, abrindo as portas do Ocidente para um pensamento transcendental, para uma metafísica transcendental, para uma espiritualidade fundamental. E o desdobramento disso é justamente a percepção dessa questão da riqueza, ultrapassando a visão egoísta do entesouramento, do encapsulamento, para entender que a riqueza é algo que circula e que deve ser usada para gerar bem, para gerar bem-estar, solidariedade, fraternidade, cada vez mais, mas isso depende de cada um que estiver naquela situação. Então, qual é o caminho para chegar lá? Reduzir o apego, incentivar a abnegação. É mais ou menos aquela história de você, aquela história indiana, né? Em que um viajante vai para uma cidade e chegando na cidade falam para ele que que ali tinha um grande mestre, né? E ele vai visitar o guru, né? Que era uma pessoa iluminada. Ele chega lá e encontra aquela casinha bem modestinha e tudo, entra na casa, não tem quase nada lá dentro, né? Aquela mesinha de madeira, copinho, parece o Chico fazendo um cafezinho na cozinha, trazendo ali, que é um cafezinho com bolacha. Então tinha a mesinha, cadeira e tudo. O visitante entra, né? Imaginando, né? Pessoas assim como próceres que teriam tudo e tudo mais. Ele fala, mas vem cá, essa aqui é a sua casa? Isso é o que você tem? Só isso? O guru olha para ele, né? Observa que ele estava carregando uma mochila, né? De viajante, pergunta, isso aí é tudo que você tem? Assim, não, mas eu sou viajante, eu estou aqui só de passagem. Eu falei, eu também, estou aqui só de passagem. Não tenho por que me apegar a mais do que isso. Estou aqui só passando. Vejam, não quer dizer que a gente não possa ter uma boa casa, bom, mas é exatamente a questão do apego, de não acontecer como naquela história também indiana, né, em que o comerciante, sabendo que na Índia, se você no momento da morte fala o nome de Deus, consegue ter o nome de Deus na sua boca, você rompe com aquilo que eles chamam de roda de Sansara, que é a roda de encarnação, desencarnação, encarnação, desencarnação. E o que ele faz? Ele lembra de um costume, uma tradição hindu, de que no leito de morte, o pai da família, né, chamaria seus filhos para o leito, para estarem ali com ele. E ele, malandramente, o que ele faz? Resolve ter um monte de filho, e lá na Índia eles têm um panteão de deuses enorme, com um monte de deuses, vai dando o nome de deuses para todos os filhos. Buda para cá, Krishna para lá, e vai embora. E vive a vida dele só fazendo negócio, passando a perna, roubando, inventando, guardando, tesourando. Quando chega aquele momento, ele já velhinho, já sente a morte chegando. Agora é a hora. Começa a chamar os filhos. Então, vem Krishna, vem Shiva, vem Brahma, vem Lakshmi, vem Ganesha, vem. Chama o último filho ele chama assim, um sussurro. Os filhos todos em volta dele. Vem aquela energia final, o último. Toma conta dele, ele pergunta quem está cuidando dos negócios e morre.
tônica predominante do nosso pensamento se perpetua. A rainha de Wood mantinha o pensamento dela na condição dela de rainha, não conseguindo entender por que não era tratada de maneira diferente. Por que ela era tratada sem o reconhecimento? Por que as pessoas eram diferentes para a condição dela ali? Porque nós reproduzimos os padrões que nós construímos. Se nós, na nossa realidade, olhamos para as pessoas com preconceito, com juízos negativos, com empáfia, com superioridade, em todos os casos, tá? Não dá lembrança aqui? André Luiz, na primeira atividade dele socorrista em nosso lar, quando ele vai receber lá, né, os samaritanos chegando, trazendo o pessoal que foi resgatado do umbral, e uma senhora escravagista, que morreu logo depois da proclamação da República, e estava sendo resgatada só ali. Então ela estava mais de 50 anos, quase 100 anos, não chega tanto, mas uns 70, 80 anos, no umbral, sofrendo lá aquelas situações todas, e ela começa a soltar para ele toda aquela série de questões dos escravos, que não podia porque ela tinha pago uma missa para os filhos e não sei o quê. André Luiz começa a colocar que os escravos também eram filhos de Deus e não sei o quê. E ela, não, isso é que não, se fosse assim a igreja teria me dito e tudo mais. Vem, né, o socorro, né, vem o socorro, e a coordenadora ali do trabalho e tudo mais. Não, minha irmã, calma. Ela fala primeiro para o André Luiz, discutir com loucos e tudo mais não te faz melhor do que eles. Aí a irmã pergunta, mas me coloca a conta de uma louca? Não, de modo nenhum, você só está cansada e tudo mais, e atende. E o André Luiz, porque o André Luiz naquela hora disse, vou doutrinar, vou esclarecer a verdade. Nós estamos esclarecidos? Porque se nós estivermos esclarecidos, a primeira coisa que a gente vai fazer é lembrar de Jesus. O que Jesus falou para nós? Falou para nós, ensinai a verdade para todos os cantos, em todos os lugares, e coloque... Ou ele disse, dai testemunho da verdade. Então, ele, quando é perguntado se era rei, ele diz, tu dizes, vim dar testemunho da verdade. E aí Pilatos pergunta, o que é verdade? Ele não responde. Por que não responde? Porque, ora, se ele estava julgando Jesus, se a vida de Jesus estava colocada ali, ele não entendeu o que era verdade, adiantava naquele momento falar qualquer coisa. Ele já tinha falado tudo ao longo da vida dele, ali era a hora do testemunho. Era a hora da prova de amor. Ponto. Então, esse é o nosso ponto fundamental. Compreender que a riqueza, há uma prova, ela é distribuída de maneira circular pelo mundo, de modo que não haverá uma humanidade toda rica. Ela circula, ela não fica parada nas mãos de ninguém. Ela é uma prova dificílima, porque ela pede de nós que nós saibamos empregá-la bem, que nós saibamos não nos apegar a ela, que nós a utilizemos para a caridade, porque fora da caridade não há salvação para nós. Então, eu não consigo abrir mão. Agora, que ela é também resultado da diferença entre as aptidões e as capacidades de cada um. E que o fato de que nós somos diferentes é inerente à nossa trajetória espiritual. Alguns aproveitando melhores as suas lições, ou estando aí há mais tempo, nós temos espíritos encarnados na Terra que já tinham sido degradados para a capela, isso está no livro Babile, muito interessante. Eles tinham sido degradados de um planeta mais evoluído para a capela, quando o planeta seguiu adiante, foram para a capela, perderam a cidadania daquele mundo anterior,
Em capela não conseguiram acompanhar por causa do egoísmo, lembrem lá, pergunta 907 do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, né? Só ter absoluta certeza aqui para não fazer referências erradas, que aqui nós podemos resolver na hora. Não, não é 907, não. É 913. 913, o Livro dos Espíritos. O egoísmo é o vício pior, é o mais intenso, é o mais reprovável, é o que mais nos atrapalha na nossa trajetória evolutiva. Então, eles egoístas ainda em capela vieram para a Terra. E agora que a Terra está transitando para outro nível, no livro é colocado que eles estavam em risco de perder também a cidadania terrestre. Um dia vão acertar, mas Deus não força. Ele deixa que as nossas ações gerem reações e as reações às nossas ações é que nos ensinam. Só que nos ensinam na medida em que nós nos abrimos para isso. Isso depende do grau de orgulho, vaidade, egocentrismo que a gente carrega dentro de nós. Não tem outro caminho. Então, se nós não olharmos no espelho e dissermos: eu me amo porque eu sou criação de Deus, Deus está em mim e um dia eu vou poder refletir essa luz dele. Mas nesse momento, eu, não essa forma física, mas o eu que está ali atrás, eu sou o meu grande adversário. Pelo apego que eu posso ter ao que não sou eu. A gente olha todo dia, agradece a Deus pela vida, agradece a Deus pela nossa condição, agradece a Deus pelo trabalho, pelo dinheiro, pela riqueza, pelo que for. Pede clareza, capacidade de discernimento, capacidade de entendimento, capacidade de aplicação e de abnegação e segue em frente. Uns podem ser chamados para grandes obras, outros para pequenas. Se a cada dia eu fizer uma pequenina coisa, uma coisinha, que seja dar um bom dia para alguém que está tendo um dia ruim, ou que a gente nem sabe se está tendo um dia ruim, mas aquele bom dia é um diferencial. Não é assim, distribuindo dinheiro, distribuindo coisas, não. Porque às vezes você distribui um monte de coisa, sacrifica um monte de tempo, dá um monte de tempo que não é sacrificial. É o tempo livre, sobrando, estou sobrando tempo, eu vou fazer. Mas naquele momento que alguém pede, agora eu não posso. Eu planejei uma coisa. Então aí está o ponto. Que a gente vai dizer o que você quer na sua trajetória espiritual nesse momento. E nós somos viajores e erramos. E tropeçamos e, como diz o ditado popular, enfiamos o pé na jaca. Mas uma das lições mais maravilhosas que a Bíblia nos dá no Velho Testamento, na Eclesiastes, é justamente de que tudo tem o seu tempo debaixo do sol. Então nós erramos e acertamos. E Paulo de Tarso, nos dando seu exemplo, de errar muito e depois acertar muito. Então nós temos pequenos erros, façamos pequenos acertos, mas busquemos, não nos acomodemos, não deixemos nos enclausurar num casulo, numa crosta. E assim, meus amigos, mais uma vez muito satisfeito de poder compartilhar com vocês alguns minutos aqui online e tudo, rogando a Deus que os amigos espirituais nas suas casas, aqui em casa, nos amparem para nos dar esclarecimento, compreensão, força de vontade, a saúde, porque a saúde é necessária para a gente poder fazer as coisas e a recuperação da saúde, se nós estivermos com ela debilitada e tudo mais, para podermos trabalhar mais, carregar mais fardos e superar mais dificuldades. Agradecemos por essa tarde, por esse momento, pedindo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos abençoem hoje e sempre. Muito obrigado e muita paz.